Vamos lá, boa tarde, galera do sexto ano. Não preciso falar que nós estamos gravando em virtude da lentidão da internet, né, que hoje tem por conta da chuva. Mas assim, a nossa aula é a respeito de clima e hoje o clima está propício para falarmos de clima, né? Em virtude do friozinho que está aí, fica até mais fácil o entendimento da nossa aula, né? Então, ontem nós vimos lá fatores do tempo e do clima, né? E eu falei para vocês da latitude, da altitude, paramos na massas de ar, né? Aliás, na massas de ar, não, nas correntes marítimas. Mas eu vou voltar, vou me permitir voltar, para que facilite aí o entendimento de vocês, né? Deixa eu arrumar minha tela aqui, para colocar um pouquinho de lado aqui, para não atrapalhar a visualização de vocês aí, né? Vou diminuir a minha imagem aqui, e assim vocês têm na íntegra o mapa, né? O mapinha aí é para lá, né? Eu sempre erro na hora de apontar. E aí vocês têm aí na íntegra, né? O mapa, né? Então assim, eu falei para vocês, só retomando a página, nós paramos na 235, mas eu vou voltar um pouquinho, para, se caso tenha ficado alguma dúvida, né, a gente melhorar aí o entendimento. Então, o entendimento e a caracterização do clima de um lugar, eu falei para vocês ontem que depende do estudo e do comportamento do tempo durante pelo menos 30 anos, né? Isso é clima, tá? A gente está falando de clima. Das variações da temperatura e da umidade, do tipo de precipitação. Precipitação, vocês lembram que eu falei que é chuva, podem ser as chuvas, a neve, o granizo, e da sucessão das estações úmidas e secas. Sucessão é a repetição das estações úmidas e secas. Então, por essa razão, o clima ele é definido, né, por Mark Sorey como uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local. Ou seja, a repetição, né, que quando a gente fala sucessão, mais uma vez, a repetição habitual dos tipos de tempo num determinado local da superfície terrestre, enquanto o tempo ele é apenas o estado do agora, o estado da atmosfera. Pois bem, foi isso que nós discutimos ontem, né, na aula de ontem. Tanto o tempo como o clima, eles têm os seus fatores. Então a gente vai, os seus fatores ou elementos. Então, os elementos de clima, eles são atribuídos, são atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, né? Como a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Então esses são os três elementos do clima, os três elementos que vão mudar a característica do clima de uma região. Então, quando eu falo de umidade, são três: umidade, né, temperatura, umidade e a pressão atmosférica. Quando eu falo a umidade, eu estou relacionando a quantidade de vapor de água que está presente na atmosfera em um determinado momento. E ela pode ser expressa em valores absolutos ou relativo, que é a umidade absoluta do ar, que é a quantidade de gramas, né, por assim dizer, de vapor d'água, e a umidade relativa do ar, que ela é obtida através da relação entre a umidade absoluta, que é a quantidade de vapor de água, e o ponto, né, que eu chamo de saturação. O que é esse ponto de saturação, professor? É a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter, né, em um determinado local ou momento. Tá claro isso? Então, ela é expressa em porcentagem. O que significa isso, professor? Que quando na atmosfera a umidade, né, quando aqui na atmosfera a umidade ela atinge o ponto de saturação dela, ela vai liberar a água
que cai sobre o solo em forma de quê? De chuva ou outros tipos de precipitação que nós vimos anteriormente. Então eu falei da umidade, agora eu vou falar da pressão atmosférica. Já a pressão atmosférica, ela é a força, entendam isso, ela é a força provocada pelo peso do ar sobre uma superfície, cujo valor é expresso em milibares, ou seja, MB. Em regiões onde as temperaturas elas são mais baixas, a pressão atmosférica ela é maior, pois as moléculas que ficam no ar elas estão mais concentradas, tá legal? No entanto, convém lembrar vocês que em regiões mais altas, a temperatura, além de ser menor, também existe uma menor concentração de moléculas de ar. Ou seja, nos lugares mais altos, falta ar. Nós dizemos que o ar ele é rarefeito. E nesse caso, a pressão ela é menor. Tá legal? Então, pressão atmosférica é o que vai influenciar também. O terceiro, não menos importante, é a temperatura. Eu falei para vocês ontem que a temperatura ela é medida em graus Celsius, né? Registra o calor da atmosfera de um lugar, cuja variação depende da sua localização e da circulação atmosférica. Tá? Quanto a fatores de clima, nós vimos ontem a latitude, a altitude e paramos lá na massas de ar. Né? Tem a latitude, a altitude. Depois que nós vimos a latitude e a altitude, alguém achou que o vídeo era curto, tinha acabado a aula. Eu falei, peraí que tem os exercícios para fazerem lá. Eu espero que tenham feito, né? E assim que nós tivermos aí a aula online ao vivo, nós corrigimos os exercícios. Então, assim, os fatores climáticos, eles são responsáveis pelas características ou modificações dos elementos do clima. Então, eles devem ser analisados conjuntamente, tá? Uma localidade, por exemplo, ela pode estar perto do mar e ser seca, ou ela pode estar próximo da linha do Equador e ser fria. Então, assim, eu estou querendo dizer que os principais fatores, como latitude, altitude e a maritimidade, todo mundo lembra o que é maritimidade, né, gente? Maritimidade é a distância de uma localidade em relação ao mar. Então, esses fatores, latitude, altitude, a maritimidade, as correntes marítimas, as massas de ar, além daqueles relacionados às atividades humanas, né, eles são os fatores que nós alegamos que são fatores climáticos. Tá legal? Então, assim, as regiões de baixa latitude, elas vão possuir umas temperaturas mais elevadas. Temperatura, quando eu digo temperatura mais elevada, é mais quente. Lugar de baixa latitude, temperatura mais elevada, tá? Por quê, professor? Porque os raios, como eu expliquei ontem, a radiação solar, ela é mais forte nesses lugares. É o caso aí da zona tropical da Terra, né? Que situa-se aí entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Tá legal? Então, nas áreas de baixa altitude, a atmosfera é mais densa. Por quê? Porque retém e conserva o calor por mais tempo. Então, nas áreas de altitude elevada, que eu falei que falta ar, que o ar fica rarefeito, tem menor capacidade de conservar o calor que é provido aí pela energia solar. Tá claro isso? Além de tudo isso, o ar que fica aqui na Terra, eu falei ontem que ele é aquecido pela irradiação. Essa irradiação vem da radiação solar, que ela atinge aqui a superfície, mas a parte aqui mais baixa da atmosfera, ela não vai absorver essa energia. Por que ela não absorve essa energia? Porque não vai conseguir transformá-la em calor. Então eu posso dizer para vocês
que as rochas, o solo, a água e a vegetação, elas absorvem parte desta energia e refletem outra parte. Elas absorvem uma parte da energia solar e reflete essa outra parte. Essa reflexão da energia solar, ela é chamada de irradiação, né? Apenas a energia irradiada, ela é absorvida pela atmosfera mais próxima aqui à sua superfície. E dessa forma, ela vai transformar esse ponto em calor. Tá legal? Professor, o senhor falou que o fator humano ele influencia na temperatura. Sim, influencia sim. Então, assim, o fator humano, né, que nós chamamos. Nós vimos lá atrás, na história da Terra, que a história da Terra ela registra grandes alterações climáticas, antes mesmo da presença do homem. Então, assim, as condições para o desenvolvimento da vida nas terras, né, do planeta dependeu, inclusive, da modificação na composição química da atmosfera. E estas mudanças, elas ocorreram em grandes espaços de tempo que nós estudamos lá, que chamamos de eras, né? Atualmente, as alterações climáticas e os problemas que elas projetam para o futuro, elas são resultados aí principalmente da ação do homem. Por exemplo, a poluição atmosférica. Ela tem aumentado em escala muito grande, há mais de 2 séculos, quando surgiu a Revolução Industrial, né? Ela tem alterado aí o clima de determinadas regiões. Tá? Então, a Revolução Industrial ela fez com que crescesse a sociedade de consumo, né, o consumo das pessoas, e com isso aumentou a produção de ofertas de bens materiais, bens de serviços, e tudo isso, obviamente, que vai causar um transtorno aí naquilo que nós chamamos de alteração climática. Tá legal? Então, assim, vou dar uma paradinha aqui e já já a gente continua com o prosseguimento, né, da nossa aula. Tá? Já já a gente volta.